Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Entre Mentes. No episódio passado, nós falamos um pouquinho sobre as mulheres como empreendedoras, trouxemos um pouquinho da história de Rose, da FICO, e hoje vamos falar mais um pouquinho sobre comportamento, sobre o que acelera ou trava as mulheres no empreendedorismo. Então, sejam todos bem-vindos aqui ao Entre Mentes. Isso mesmo, estamos nessa edição especial, nessa collab Entre Mentes com a ProSoluta. E, além de falar sobre vivência, sobre a experiência, a gente também quer tratar sobre como crescer com sustentabilidade, lidando com os desafios do empreendedorismo e da mente da gente. O que é que a gente pode fazer para poder ter mais autoridade e crescer cada vez mais. Para tratar sobre isso, a gente está com duas convidadas super especiais. Daniela Chianca, da Chianca Softwares, cliente ProSoluta, e também Renale Guedes, que é psicóloga e vai abrilhantar bastante nosso papo aqui, trazer a mente ao potencial que a gente pode ter. É isso mesmo, minha parceira aqui, Rebeca Cavalcante, não é isso? Eu sou Melissa Leão e eu queria trazer um pouquinho assim. Hoje, Daniele, as mulheres, elas já estão muito no mercado de trabalho como empreendedoras, mas elas enfrentam ainda muitas barreiras emocionais e outros tipos de barreiras. E eu queria falar como foi o teu processo empreendendo, né? Como é que são essas barreiras para você? Eu quero agradecer, né, o convite. Muito bom estar entre grandes mulheres aqui e poder compartilhar hoje um pouco da história. Acho que quando a gente tem exemplos, a gente cresce também com esses exemplos. E eu fico muito feliz. Eu sou Dani Chianca, sou sócia e diretora de operações da Chianca Softwares. Tenho um braço de outros negócios educacionais, como Bora de Gestão. Eu faço algumas imersões sobre cultura, que é um tema super importante, que eu sou especialista. Também estou criando um novo negócio aí para essa questão do empreendedorismo feminino, para a liderança de mulheres, que é o CEO. E eu vou falar um pouco mais para vocês. É um grande prazer, né, poder dividir a mesa e poder debulhar esse assunto que é tão importante, né, e que a gente precisa de tantos exemplos e crescer nesse aspecto mulher. Na Paraíba, nós somos 52% das provedoras do lar são mulheres. Então, a gente já ultrapassou a responsabilidade sobre o quanto a gente provém, né, o quanto a gente gera e o quanto o empreendedorismo faz com que a gente tenha essa liberdade financeira, faz com que a gente tenha esse posicionamento. Eu acredito muito que o conhecimento liberta, o empreendedorismo é muitas das vezes a única chance da mulher ter essa liberdade financeira. Muitas vezes as mulheres começam a empreender por necessidade, né, e acabam se abraçando ao empreendedorismo. Hoje, no Brasil, são mais de 10 milhões de mulheres que empreendem, né, que estão à frente de um negócio. Então, para chegar nessa cadeira de liderança, com certeza existem muito mais barreiras do que quando a gente fala do universo masculino, né? Então, os obstáculos são muito maiores, né? Se a gente preparar uma corrida, o sprint, os homens vão lá direto. As mulheres têm um monte de obstáculo para pular, para conseguir chegar lá, né? E aí, diante de todo o cenário que a gente vive desde criança, né? Quando a gente é criança e a gente tem uma opinião, né, formada, quando a gente se posiciona, a gente já é vista como mandona, sobre aquela criança revoltada que vai ficar de castigo. E os homens não. Quando os homens se posicionam, é bonito, é o papel deles, né? É muito mais natural. Tem até uma pesquisa de Harvard que eles compararam duas lideranças, uma feminina e uma masculina, elas tinham as mesmas características. E a mulher, né, era vista como no aspecto, quando ela tinha o aspecto de liderança, ela era vista com maus olhos, né? Era vista como uma pessoa prepotente, ambiciosa, num olhar muito pejorativo e negativo. O homem não, ele era visto como um homem de poder, um homem de liderança, e que aquilo era muito natural. E é assim que muitas vezes a gente enfrenta nos nossos dilemas silenciosos, porque muitas vezes a gente vive isso muito sozinha, né? Acho que você que empreende com seu esposo teve situações que viveu isso sozinha. Eu venho de uma empresa familiar, então também tive as minhas dificuldades que a gente foi vivendo sozinha. A Rebeca, né, da mesma forma, a gente tem essa responsabilidade, né, de desenvolver o negócio a partir da empresa familiar. Mais de 90% dos negócios no Brasil são familiares. Então, assim, o familiar tem um aspecto emocional, e aí eu vou deixar para a psicóloga, né, aqui, mas muito interligado, e aí que afeta muitos aspectos do nosso posicionamento. Então, eu acredito muito que a mulher precisa ter conhecimento para se libertar. Porque foi assim que eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de viver desafios, de ir para eventos, de me colocar. Quando eu ia para evento, quando eu comecei, né, eu comecei na Chianca
de menor ainda, de meu pai, que ele me explorou, porque com 13 anos eu já conferia os fluxos de caixa, eu já tinha uma função ali de olhar o financeiro, né? Então, comecei ali de conta-gotas. E aí, fui indo. Quando eu tinha 16 anos, eu já não tirava férias da escola. Eu já ia tirar férias da pessoa do financeiro na empresa. Então, assim, eu adorava, né, viver aquele mundo e trabalhar. Né? Então, desde muito cedo, eu estive envolvida nesse aspecto de mercado. E eu sempre quis crescer, sempre quis me desenvolver. A empresa precisava que eu abraçasse e dominasse muitos conhecimentos. Não tem supervisão de vendas, vai Daniele. Não tem liderança para esse setor, vai Daniele. Então, eu tive que, na batalha ali, aprender a ser uma líder, aprender sobre aquele conhecimento que muitas vezes eu chegava no desafio e eu não dominava. E aí, eu fui me desenvolvendo. Então, isso fez com que eu hoje, com 35, tenho muita experiência, né? Já passei por todos os setores da empresa, já vivi muitos desafios, né? E hoje consigo lidar melhor e consigo enxergar toda essa trajetória, o quanto foi benéfica para mim. Foi sofrida, foi dolorida, né? Teve muito choro, né? Eu lembro que a primeira palestra que eu fui fazer, eu tinha uns 22 anos, e foi no auditório da Nassau. O auditório da Nassau é bem gigante, né? E para quem nunca palestrou, ele era o Maracanã. Quando eu cheguei lá, o auditório estava cheio. Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir fazer essa palestra. Aí eu liguei para o pai, ele estava chegando de uma viagem de São Paulo. Eu disse, pai, pelo amor de Deus, vinha fazer essa palestra, eu não vou conseguir. Ele, minha filha, não tenho condições de ir, não. Você desceu os pulos aí. Aí assim, o coração vinha aqui para eu conseguir falar, para eu conseguir, né, me posicionar. E, tipo, consegui, mas à custa de muito desafio, né? De jogar realmente a sua arte, a sua voz, né? O que você é de verdade. Então, eu sempre tive isso, de nunca perder a minha autenticidade, sabe? De nunca perder quem eu sou, porque isso faz com que eu seja diferente de tudo, né? A gente tem que preservar a nossa autenticidade, porque acaba que no mundo hoje do marketing, todo mundo se replica, se imita. É bizarro, às vezes não tem... Todo mundo fazendo a mesma coisa. Todo mundo dá a mesma trend. A mesma trend. Então, você acaba se perdendo. Diferencial, né? Isso, e aí você acaba se perdendo de você, né? De você como mulher, de você como líder. Então, eu acredito muito nesse autoconhecimento, que tem tudo a ver aí com grandes psicólogos que estão na mesa, né? Da gente preservar esse autoconhecimento. Eu faço terapia semanalmente, porque eu acho que é importantíssimo a gente ter essa evolução. Acho que a gente não tem que dominar os mesmos problemas. A gente tem que dar na vida chance para novos problemas e resolver os problemas que a gente tem no momento atual, né? Então, e assim é no negócio. Né? Ficar errando no mesmo problema tá errado. A gente tem que dar espaço para errar em outros aspectos. E, de forma geral, né, eu acredito muito que as mulheres têm que enfrentar os seus monstros internos. E que aí são vários, né? A gente tem aí alguns exemplos que o pessoal vai citar, da gente ser impostora, da gente não acreditar, da gente ter que mostrar muito mais o nosso trabalho, né, para conseguir ser vista, ou que a gente cria isso, né, que a gente precisa falar mais, se explicar mais. Então, em muitos momentos, tem até no livro de Sheryl Sandberg, que é excelente, é o livro Faça Acontecer. Ela fala toda a trajetória delas no âmbito profissional, e ela teve que fazer coisas bizarras para conseguir ser aceita. Ela disse que não fumava charuto, mas ela era diretora de operações do Facebook, né? Então, chegou numa reunião, ela precisou fumar um charuto para conseguir, tipo, dialogar com outras pessoas do ambiente profissional. Ela fala que quando abriu uma vaga, né, de trabalho dentro do Facebook, ela sabia que tinham mulheres muito capacitadas para aquela vaga, mas as mulheres não se candidatavam. E os homens, que muitas vezes não tinham as competências, eles chegavam na mesa dela dizendo, eu quero essa vaga, eu mordendo a mesa. E ela até fala muito isso, mulheres, sentem-se nos seus lugares à mesa, né? Que a gente se sinta muito mais segura de entender o nosso valor e não perder o nosso valor com qualquer palavra que nos falam, com qualquer narrativa que nos colocam. Eu vejo que você, assim, parece um pouco comigo, assim, nesse sentido, porque a gente trabalha numa empresa que é familiar, né? E eu acho que o grande desafio nosso é justamente provar, dentro desse ambiente, que nós somos capazes, né? Porque, assim, você chegou jovem, eu também cheguei jovem aqui na empresa, e, assim, não estávamos preparadas, né? Como você disse, assim, a gente tinha que abraçar aquilo ali, porque era o nosso sustento, é o que a gente realmente estava ali buscando. E aí a gente tem que chegar e aprender. Não tem assim, vai ensinar, vai isso. Não, você vai ter que desenvolver e aprender aquilo ali. Eu não era líder, eu não era... como é que se diz assim? Quem eu sou hoje, que chega aqui e fala. Como você disse, eu tinha uma timidez, tinha uma vergonha de falar. E também tinha que estar provando realmente assim, que eu conseguiria fazer aquilo, que eu era capaz dentro daquele ambiente da empresa, né? Porque não é fácil, né?
você tá ali dentro de casa. Então, acho que uma grande barreira realmente é estar ali. Você também era muito jovem, pelo que eu entendi, você entrou bem jovem. Então, assim, tem até a barreira da idade também, fora ser mulher, não é isso? Essa daí, infelizmente, eu conheço bem. Felizmente, eu comecei quando eu estava terminando o ensino médio. E aí, é muito bacana quando se tem a oportunidade, como você teve, de trilhar vários caminhos na empresa para poder realmente ser um CEO. Acho que Carlos fez muito bem esse trabalho contigo para tu estar onde tá hoje com uma experiência melhor. Mas aí a gente vê alguns pontos que você trouxe sobre até a síndrome de impostora. Na palestra você tinha todo o know-how para estar lá e fazer um ótimo papel para representar a Chianca. Mas teve aquela trava. E como tem no livro, esse livro realmente é excelente. Quem ainda não leu, leia, faça acontecer, é incrível. E ela fala realmente sobre como a mulher tinha que ser líder antes, parecendo um homem. E aí, depois, com o tempo, a gente foi chegando a poder realmente ser agente na hora de liderar. E aí, eu queria que Renata contribuísse sobre as suas experiências como psicóloga. Você estava até comentando antes de a gente começar que você lida com várias empreendedoras, várias pessoas que estão galgando cargos de liderança. E aí, eu queria que você contribuísse um pouco com a sua vivência, como é que o papel da síndrome de impostora atinge essas mulheres que você atende hoje, e algumas dicas de como é que isso daí pode... Como é que você pode barrar isso para conseguir ir com um pouco mais de segurança? É tão importante a gente falar sobre isso porque nós mulheres, desde a constituição do ser feminino, nós somos poldadas. Não se comporte dessa forma, não faça isso, olhe para isso, fale baixo, mantenha a postura. Então, tira-se da gente muito cedo uma coisa que Daniele pontuou muito bem, que é a autenticidade, que é o direito de ser quem é e se apresentar para o mundo como se é. E o que é que tudo isso tem a ver com a síndrome do impostor? A síndrome do impostor é aquela mulher que tem todas as evidências de que faz mais que o suficiente, mas ainda assim ela não se acha merecedora. Quando o Daniele citou o exemplo do livro das mulheres que teriam capacidade suficiente para concorrer àquele cargo, a gente observa que as mulheres elas nunca se acham prontas ou capazes o suficiente. Isso tem muito a ver com perfeccionismo. Então, a síndrome do impostor, ela vai muito nesse lugar de que a gente a qualquer momento vai ser descoberta, que a qualquer momento vão descobrir que a gente não é tão boa o suficiente, que a gente não dá conta de tudo. E, em certo grau, isso é aceitável. Mas quando, de fato, se caracteriza-se como a síndrome do impostor, é muito paralisante. As mulheres ficam paralisadas e, quanto mais elas produzem, mais elas se sentem menos merecedoras. O que é o contrário com o homem, como Daniele bem pontuou. Porque o homem, ele é estimulado desde sempre a arriscar. A mulher, não. Você tem certeza que você vai fazer isso? Você tem certeza que você vai se expor dessa forma? A gente precisa calcular muito mais. É tanto que quando a gente fala da síndrome do impostor, eu gosto de utilizar o exemplo daquela personagem da Frozen, a Elsa, que desde sempre ela aprendeu que os superpoderes dela machucavam. Então ela tinha que esconder. E ela não era boa o suficiente. Ela tinha medo que as pessoas descobrissem quem ela realmente é. E se, quando as pessoas descobrirem quem você realmente é, seja o seu maior potencial? Porque ser quem nós somos é o nosso maior potencial. Então, se você tem essa dificuldade com síndrome do impostor, olha para as tuas conquistas. Isso realmente diz sobre algo que não é merecedor? Olha para o tanto que você faz e se pergunta, se fosse outra pessoa no meu lugar, é uma técnica que eu gosto de usar bastante. Se fosse Melissa, se eu estivesse falando de Melissa, das conquistas que eu consegui, será que eu olharia da mesma forma? Ou será que eu olharia e dizer, nossa, Melissa é incrível, Melissa é maravilhosa. Então, é uma técnica que funciona muito. Às vezes, quando a gente coloca o paciente para fazer isso, né? Vamos designar o nome do personagem Maria. Se Maria tivesse todas as qualidades e conquistas, o que é que você diria para ela? O paciente chega trava, de tipo, meu Deus. E o empreendedorismo, ele pega muito mais essa parte, porque exige muita força da mulher. De primeiro de se posicionar, de se colocar, tô aqui,
me vejam, eu faço isso bem feito, né? Porque isso geralmente é atribuído aos homens. Então, estar no empreendedorismo feminino é uma luta diária entre equilibrar a autenticidade, o que se é, o que se pede. E Daniele falou muito bem sobre isso. É super importante a gente ver esses fatores para que a gente possa compreender e se cobrar menos perfeccionismo. Não é porque você cometeu um erro, que todos nós cometemos, que você não é boa o suficiente. Não é porque você tomou uma decisão errada ou foi por um lugar que não deu muito certo, principalmente no empreendedorismo, que requer, né, essa resiliência, essas tentativas, que você falhou e que você é uma fracassada. Muito pelo contrário, só fracassa quem tenta. Se você não tenta, aí você já é de fato uma fracassada, mas não tentar realmente Só não leva a lugar nenhum. complementando, tem uma falsa ilusão de que a gente acha que vai estar pronta. A gente nunca vai estar pronta. Né? Apesar da a nossa experiência, ela nos dá bagagem para, acho que, arriscar mais, né? Para meter a cara mais. Mas a gente nunca vai estar pronta. Quando eu vou fazer uma palestra, eu ainda tenho frio na barriga. Quando eu vou lançar um produto novo, eu ainda fico insegura. É óbvio, né? Então, às vezes, as pessoas acham que o lugar de sucesso ou o lugar profissional vai tirar isso, vai dizer, não, quando eu chegar lá, não vou ter esse tipo de sentimento. Nunca vai. Tem um livro de Shonda Rhimes, ela é uma grande escritora, eu adoro todos os seriados dela, tudo que ela escreve. E ela tem um livro assim, O Ano que Eu Disse Sim. E ela é fantástica, super talentosa. Aí Barack Obama convidava ela para o teatro, ela dizia, meu Deus, Barack Obama me convidou, eu não vou, como é que eu vou interagir com Barack Obama? Então, assim, a mulher estava no ápice, tipo assim, do talento dela, e ela não se sentia digna daquele sucesso. E assim, ela já teve vários sucessos, né? Ela é autora de Grey's Anatomy, de várias séries de sucesso. Ela é incrível. E o livro dela é excelente, porque ela fala essa vulnerabilidade. Que apesar de que vários projetos dela são de sucesso, ela ainda se sente naquele lugar da impostora. Então, acho que a síndrome, ela vai lhe pegar sempre, né? E aí você tem que estar muito segura do seu lugar, né? Por isso que eu gosto de trabalhar isso do autoconhecimento, da autenticidade, porque ajuda você a entender quem você é. Né? Ela não confiava na autoridade dela, né? Porque ela não acreditava no valor que ela tinha. Sim. Né? Como você está falando aí. Ela tinha um valor, ela tinha uma autoridade naquilo que ela fazia, mas ela não confiava. O nome do livro é O Ano que Eu Disse Sim, porque ela recebia vários convites de entrevistas, com Oprah, com vários convites incríveis, e ela dizia não. Ela sempre dizia não, porque ela dizia que estava sem tempo e tal, mas era muito mais ela não queria se mostrar, ela ficava muito insegura. E aí o livro é esse, O Ano que Eu Disse Sim. Ela, teve um ano que ela deu sim para todos os convites, né? E aí ela, se desafiou a várias coisas e ela diz o quanto isso foi fantástico. Então é um livro também muito bom. Acho que quando a gente se vê nesses exemplos, a gente faz, caramba, se ela passou por isso, né? Eu também vou conseguir, né? Eu vou dar esses passos. Então, olhar também, se espelhar nas histórias de grandes mulheres é muito bom. Olhar para a gente com mais compaixão, né? Entender que a gente não é super heroína, né? E que a gente vai ter momentos, como a Terrenale comentou também, que a gente vai dar mais atenção à maternidade, porque nós somos mães, né? Muitas aqui são mães, ou vão ser. Vai ter momento que a gente vai ter que dar olhadinha para a nossa saúde, para o nosso emocional, para a empresa. Então, a gente tem que dividir, né, esses pratos, tá entendendo? Então, a gente também tem esse olhar de compaixão. Não é porque eu estou me dedicando mais à maternidade, que a gente tem esse período da licença maternidade, que a gente está deixando de ser um empresário, uma profissional. A gente precisa disso até para a gente estar bem no trabalho, porque nós somos um todo. Nós não somos só uma Melissa aqui na empresa. Nós desempenhamos diversos papéis dentro e fora da empresa. Então, se a gente não está bem nesses diversos papéis, a gente não vai dar o nosso melhor aqui. O autoconhecimento é maravilhoso, mas a gente também se sentir bem dentro de todos os papéis que a gente faz como mulher é importante também. Sim. E entender que a gente não vai poder fazer tudo, ser uma super-heroína. Tem mais esse olhar de compaixão, eu acho. É muito cobrado de nós mulheres essa ideia de dar conta de tudo, de abarcar tudo. E diferente dos homens, eu digo sempre, homens me perdoem, mas se o homem é um bom profissional e ele trabalha, aplausos, perfeito, já faz o suficiente. A mulher não. A mulher, ela tem que ser bonita, ela tem que trabalhar, ela tem que ser inteligente, ela tem que cuidar dos filhos, ela tem que cuidar do corpo. São muitas cobranças. E aí são cobranças, às vezes, que a gente faz com a gente mesmo.
e que a sociedade também acho que impõe. Sim, um pouco, né? a gente não tem como dar conta de todos os fatores. Então, é necessário escolher essas prioridades, como Melissa bem direcionou. O que é a tua prioridade no momento? Isso não quer dizer que a tua prioridade no momento vai ser para sempre. Isso quer dizer que a gente está equilibrando. O que é mais importante para mim? É o corpo perfeito ou é focar mais na minha carreira e, sei lá, ter menos tempo para ir para academia? Porque a gente se cobra muito isso. E são períodos. A gente não é um ser estável único de, eu escolhi agora me dedicar aos meus filhos e eu não posso nunca mais fazer outra coisa. Não. A gente vai direcionando prioridades. Existe um... Quer falar? Não, pode falar o livro. Existe um livro que é bem parecido. Eu tô gostando que esse podcast tá cheio de livro. Depois vamos voltar aqui. Que é bem parecido e eu acho ele maravilhoso, que ele tem tudo a ver com a síndrome do impostor, que é a coragem de ser imperfeita. Esse é ótimo mesmo. Isso. Ela fala, né, também de uma palestra que ela foi convidada e quando ela viu que essa palestra ali ia ser exposta, ela ficou extremamente nervosa. E foi justamente essa palestra que deu a notoriedade de ela ser quem ela é. Bombou, as pessoas adoraram. E ela teve muitos problemas em aceitar, né? Ela relata no livro. Então, é importante a gente entender que quando a gente se expõe, a gente está sujeito ao erro. Mas que quando a gente não se expõe, a gente deixa de existir, né? Ela estudou muitos anos a vulnerabilidade e ela percebeu que a gente evita a vulnerabilidade, mas é justamente a vulnerabilidade que nos conecta. E tem um ponto também das escolhas, né? Não há demérito em escolher muitas coisas também não, porque hoje a gente precisa cuidar do nosso físico, cuidar da nossa mente, cuidar da nossa família, ter o nosso lado profissional, e não há demérito em a gente escolher se eu escolher um, não estou escolhendo o outro. Não, a gente arcar, né, e ter consciência das nossas escolhas nos faz feliz. Então, acho que muitas mulheres não têm a liberdade da escolha. A liberdade financeira, liberdade de pensamento, liberdade de colocar suas ideias, né? Eu falo de um ponto que eu sou muito privilegiada, porque hoje eu consigo ter liberdade nesses espaços. Mas tem muita mulher que não tem, né? A gente tem que partir, não tem como partir do princípio que todo mundo tem a mesma oportunidade. Não tem. E essas escolhas não nos tiram, né? Então, acho que é importante também a gente endossar isso. Se eu escolho isso aqui, eu não preciso ter culpa por escolher isso aqui, né? Eu não preciso ter culpa por focar no meu ambiente profissional, né? E cuidar também da minha família e poder cuidar da minha saúde física e mental. Não há demérito nessas escolhas, que acaba que muitas vezes a gente fica em conflito com a gente mesmo, né? Será que eu vou? Será que é isso, né? Então, acho que por isso que tudo parte do nosso autoconhecimento, da gente entender o que a gente quer pra gente e aí a gente desdobrar nessas escolhas, que não são fáceis. Acaba sendo muito uma questão também de gestão de tempo, gestão de rotina, que é algo realmente bem complicado de se fazer. Não existe eu quero minha gestão de rotina assim e ela surge. Não, você precisa conhecer como você faz as coisas, entender a prioridade do que você quer, ter toda uma ciência para você fazer uma rotina boa, que vai se adequar com as suas prioridades e com as perspectivas que você precisa realmente entregar. Mas, voltando até a ideia da vida de vocês, né? Dani, você hoje é já uma referência em tecnologia, empreendedorismo feminino. Tem até prêmio para provar isso do Sebrae. Eu queria que tu falasse o que é que virou mais a chave para você no empreendedorismo. Você começou nova, então provavelmente o pessoal só via como a menina que vem aqui só ajudar, mas hoje em dia você é a CEO da Chianca, você dá palestra em vários ambientes, aparece na TV, ganhou prêmio. Queria saber o que é que você acha que mais mudou a chave para você conseguir chegar no ambiente que você está hoje. Eu acho que o primeiro é olhar para mim, sabe? Acho que entender o meu valor. Eu realmente não entendia o meu valor. Eu sempre estudei muito, eu sempre trabalhei muito. Então, eu estava ali naquela corrida dos ratos que eu não conseguia me enxergar. E aí, com 25, eu fiz Empretec. E aí, o Empretec me fez enxergar muito, assim, do holofote, de entender, caramba, eu sou boa nisso. Da turma, das mulheres, eu fiquei em primeiro lugar das mulheres, né, no Empretec. Tem uma competição lá. E aí, eu consegui enxergar que eu realmente tinha as competências de empreender, eu realmente tinha as habilidades, eu realmente conseguia entregar
valor. Porque quando a gente está num ambiente mais de empresa familiar, é muito difícil a gente encontrar quem é que vai dar um feedback pra gente, quem vai ser a nossa régua, né? Então, muitas vezes vai ser o nosso esposo ou o nosso pai. Meu pai não teve isso, né? E eu entendo pela complexidade do trabalho dele, né? A gente não tem como também colocar toda a culpa no outro, a gente tem que se olhar. Então, eu tive dificuldade no começo de identificar qual é o meu parâmetro de competência ali, onde é que eu tô, né? Eu sou realmente boa. Então, assim, eu tive que ter algumas provações externas para conseguir identificar esse meu valor, né? Então, o Empretec, há muitos anos atrás, com uns 22, eu comecei uma associação de jovens empreendedores aqui, que era a AGE. Eu era vice-presidente da associação, então eu fui para outros estados representar a Paraíba. Eu comecei a me testar muito, eu disse, eu vou para ver até onde eu vou, isso aqui vai me dar oportunidade. Uma coisa que me incomodava é que, no começo, quando eu ia para eventos, meu pai conhecia todo mundo, né? Eu ia com ele, ele conhecia todo mundo, ele cumprimentava todo mundo. E eu não conhecia ninguém. E eu dizia, caramba, depois as pessoas me conhecerem, eu tenho que me relacionar, né? Então, eu comecei a participar de muitos grupos de network. Então, existiu o Fórum de Mulheres há muitos anos atrás, em João Pessoa. Todos os grupos eu sempre me coloquei presente para conhecer as pessoas, para entender esse universo. Eu disse, não tá dando nada que não tem outras mulheres que sintam o que eu sinto, né? Que precisem de ter acesso, que precisem, né, que tenham as dificuldades do dia a dia. Eu preciso achar minha comunidade, minha turma, né? Então, eu comecei a ir para muitos eventos, comecei a me relacionar, eu fiz MBA, então eu fui estudar, então eu me coloquei muito assim, eu vou, né? E mesmo com medo, mesmo insegura, mesmo muitas vezes não me sentindo capaz. Quando eu fiz MBA também, eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir acompanhar a turma. Não vou conseguir, eu vou reprovar em tudo. Você fez gestão empresarial? Foi a FGV. E aí, tipo, eu tinha... Aí, tipo assim, eu sempre quebrava, né? Essas coisas que eram muito mais na minha cabeça. Você entrou bem novinha, certo? Aí, assim, poderia ser um sonho do seu pai, assim, colocar você lá para ajudar, um sonho seu. E quando, assim, foi com isso, teve essa virada, assim, dizer assim, não, realmente, eu dou para ser empreendedora, eu dou para ser líder. Porque poderia ser que você chegasse não fosse numa minha empresa escolha, né? e não fosse sua escolha, né? Como você disse, você teve um conhecimento, teve alguma ajuda, assim, de alguma questão? Porque, assim, eu vi que você faz terapia. E, assim, você realmente se encontrou nesse lugar. É que eu gosto muito de desafio. Eu tenho uma frase que é assim, feliz de quem entende que é preciso mudar várias vezes para permanecer o mesmo. Então, no negócio, você pode ser várias. Então, assim, tem momentos que eu estou mais ligada ao marketing. Então, me desafio a aprender a marketing. Eu criei um podcast, que eu não sabia como é que eu fazia um podcast. Então, assim, o desafio me motiva muito, sabe? De ser várias. Então, acho que isso do mundo empresarial me encanta. Então, acho que isso foi me dando afinidade e entender, não é o meu espaço, assim, é o meu lugar. E, assim, tenho criado outros negócios. Hoje eu estou num desafio, eu tenho a Chianca, né? Eu sou diretora de operações lá, mas eu estou criando outras coisas. Porque você está criando um CEO, né? E isso esse movimento de poder ser, né? E aí vem das escolhas, me inspira muito. Então, por isso que eu acho que um lugar não me dá demérito de também estar em outros lugares. Você é uma mente bem criativa, tô percebendo. Eu gosto de criatividade. Inclusive, foi um tema até que eu falei semana passada do Instagram, porque eu acho que a gente precisa ter repertório para ser criativa. Porque às vezes tem gente que diz, não sou criativa. Sei que abaixo do seu repertório. Ir para lugares que você nunca foi, você ler, fazer cursos, fazer leituras que, tipo, empreendedorismo, né? Exato. Eu não leio só empreendedorismo, eu gosto de ler outras coisas, romance. Adoro ler temas de psicologia, porque me dá um arcabouço de conversar com um colaborador meu, que eu sei que pode estar com uma questão ali que não é profissional, é muito mais profunda, né? Então, assim, acho que esse desafio de ser muito plural me faz ter certeza sobre a minha carreira empreendedora. Assim, é um lugar que eu gosto de estar, porque eu gosto dessa multiplicidade. Percebe, assim, que você tem um brilho nos olhos para falar sobre isso. E o Movimento CEO, né, é um movimento que eu estou criando junto com Lila, que é minha sócia, e a gente quer realmente ajudar as mulheres a sentarem na cadeira da liderança de forma mais leve, né? De forma mais preparada, de forma que não seja uma cadeira que seja tão dolorosa, sabe? Acho que saber sentar nesse lugar e dizer assim, eu tenho capacidade para isso, né? Que para liderar é
um momento, é isso que a gente quer para as mulheres, né? A gente quer que elas se encontrem nessa liderança e fazer essa liderança de forma muito mais autêntica, né? Sem perder o seu aspecto, sem perder a sua autenticidade, entendendo que há um jogo ali que você pode aprender a jogar e fazer essa liderança ser muito mais leve, porque muitas vezes ela é muito pesada. Né? E ela não precisa ser. E solitária, né? E solitária. A gente, às vezes, como Renata falou, né? Às vezes as tarefas não são divididas. Sim. Então, você se sente só com aquela sobrecarga, realmente, né? De estar tudo nas suas costas, né? Nem é todo companheiro que entende que tem que ter essa ajuda, né? Para você poder também tá lá no seu profissional, dar o seu melhor profissionalmente. Sim. E, historicamente, a mulher também ela é conhecida mais como uma questão de servir, de ser submissa, e não vista como uma líder, né? Então, a gente quer quebrar um tabu, né? Nós estamos quebrando um tabu, né? O feminismo veio para isso também, não é só pra gente ser, vamos trabalhar, vamos... mulher não é pra pode acumular mais função, né? Não, é pra gente também ter o poder de escolha. Acho que a principal questão do feminismo é a gente ter esse poder de escolha. De escolher, eu quero estar em casa, eu vou estar em casa cuidando dos meus filhos. Ou eu quero trabalhar, eu vou trabalhar. Ou eu quero ser uma líder, eu vou ser uma líder. Mas que a gente esteja bem nesse papel que a gente está desempenhando. E não se sentir mal por isso. Daniele trouxe isso de uma forma bem especial quando ela trouxe essas questões mesmo de se capacitar e de se desenvolver, que é algo que a gente sempre vai estar fazendo. Sim. Então, esse papel da mulher, ele é variado. Como ela mesma comentou, não é um lugar único. E os avanços também é da gente saber que a gente pode. Saber que a gente pode. Saber que a gente tem como, eu acho que é muito importante, porque a maioria das mulheres, elas não têm esse conhecimento que elas podem. Elas não têm esse conhecimento de que elas conseguem. Então, elas se resumem a ser aquilo que o outro espera dela. E o outro espera da gente muita coisa. Mas o quanto de mim custa ser aquilo que o outro espera? Eu acho bem corajoso, né, da parte... Inclusive, é uma coisa que eu tive bastante dificuldade em me colocar profissionalmente, essa ideia da criatividade, das mudanças, do risco. Quer ver uma questão difícil para todo mundo? Dizer o seu valor. Que coisa mais difícil do que você dizer seu preço. Acho que você quer de uma área técnica, né? Da área de serviço, né? Prestar o serviço. Ai, meu Deus, vou me deixar caro. Não é muito. Não tô cobrando muito. Não, mas eu acho que tem que ser assim. Poxa, como é difícil a gente colocar o nosso valor. Muito. Como é difícil a gente dizer não. Como é difícil. Ai, meu Deus, se eu dizer não, vou estar desagradando. Mas você tem que dizer sim para você, né? Para suas prioridades. E aí, dizer não, muitas vezes, é muito difícil. E eu digo... eu aprendi a dizer não. Aí, às vezes, chegam umas coisas pra mim. Eu digo, caramba, eu tenho que dizer não. E agora, como é que eu vou dizer não? Aí, a minha mente comigo pensa, e tu não disseste que aprendeu que não? Então, entender esse nosso valor, acho que é um eterno jogo aí, né? Um eterno equilíbrio. Mas aí eu volto para aquilo, de você se conhecer, de você ter o poder da escolha, né? Tudo parte do nosso valor, de como a gente se enxerga para nós mesmos, né? Porque, no fundo, é a gente com a nossa consciência, com o que a gente é, né? Com nossos valores. É isso que faz a gente ficar feliz nas nossas escolhas, sejam elas quais forem. Com certeza. certeza. É muito questão do ambiente mesmo, que a gente se propõe estar, como você falou, ir para os eventos de network, o Empretec mesmo. Eu também fiz e, caramba, eu achava que eu me autoconhecia. Eu cheguei no Empretec e tapa na cara, né? Ah, Tu gostou de fazer? adorei. Não foi, tipo, muito transformador? Acho que pra Assim. gente de empresa familiar é muito bom, assim. Não, com certeza, até porque como você, eu também não recebo um feedback de seu Roberto. Isso. Meu feedback dele é, você é muito rápida. E eu sempre retruco, mal se eu penso demais. E às vezes você não é rápida pro mercado, né? Porque aí o parâmetro precisa ser outro. Aí a gente fica nesse jogo. Mercado, Exatamente. olha pra dentro da empresa, olha pra fora. Acho que o Melissa também passa por E as isso. diferenças das gerações, né? Eu acho Total. que isso vai muito. Demais. Vocês que são mais jovens, com certeza têm um pensamento de crescimento diferente, de tecnologia diferente. E aí Eu tava louca pra abrir uma filial, ele me travou. Então, existe muito isso, né? Deles ficarem mais receosos, porque o mundo que a gente vivencia hoje, eu até brinco. Se a gente olhar há 50 anos atrás, o que a gente vive hoje É loucura. era Tá passando por uma loucura. revolução, né? Porque as IAs, assim... A gente passou por muitas revoluções ao longo da nossa vida. Eu digo, oh, Deus, tá bom. Mas- Porque, veja, a gente era da geração que não tinha celular. Aí a gente recebeu o celular. Aí a internet
com toda. Aí, redes sociais, porque hoje a gente é uma marca, né? Rebeca é uma marca, Melissa, você é uma marca, Renata, você é a marca do seu negócio. Aí a gente tem mais esse desafio. Aí a gente tem que se posicionar, aí tem que postar. Aí tem que estar pensando já na IA, como a gente se adaptar. Menina, é um mundo muito rápido. Eu acho que a IA vai realmente fazer uma revolução, Sim. porque Já tá. tá mudando demais a maneira de trabalhar, né? Muito. Mas as pessoas têm que entender que a IA não vai substituir o ser humano, né? Sim. Que o ser humano sempre vai existir. E o humano, eu acho que é uma das características principais, assim. É uma coisa que não se compara com o IA. O ser humano não pode se comparar com o IA. Jamais. Então, assim, as pessoas vão ter que pensar diferente, buscar novas formas de trabalhar, mas elas não podem estar comparadas a ser uma ferramenta igual ao IA. Processamento. Não, acho que é muita questão também de sempre estar usando a IA para lhe ajudar. Como Lá na empresa, ajudar, né? Você vai ser substituído por pessoas que saibam Usar trabalhar, a IA usar a melhor. IA, não pela IA em si. Não, exatamente. E aí tem um grande aspecto, né? A gente vive uma triste realidade de mundo. A gente tem uma geração que está vindo, que ela tem um QI menor do que a geração anterior. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Verdade. Então, assim, isso é o grande ponto, né? Eu sou muito a favor da IA, sou a favor demais da tecnologia, eu vivo disso, né? Meu produto é tecnologia, a gente desenvolve software de gestão para negócios, então o meu negócio é esse. Mas são para pessoas. Tem que saber usar. Tem que saber usar. E eu não posso perder o que eu tenho de bom de ser humano, que é a minha mente, é o meu criativo, analítica a minha também. capacidade, exatamente. E aí as pessoas estão perdendo isso, porque é muito mais fácil. Tenho aqui as respostas, e aí eu tô ficando o quê? Atrofiando meu cérebro. E aí, esse é o grande ponto, né? É não perder as características de desenvolvimento humano. A gente vai continuar sendo humanos. Mas como é que vai ser isso? Né? E aí não está indo tão bem, porque infelizmente a gente tem um mundo, uma população muito ignorante, que o mais fácil é uma falsa realidade de que o fácil é o melhor, e as pessoas hoje não pensam, não conseguem construir um raciocínio. Não tem um olhar crítico, né? Crítico, né? Então, como é que eu vou dar uma opinião se eu não tenho um repertório para opinar, né? Se eu não tenho experiência para opinar. Então, muitas vezes os jovens já querem chegar e ter uma carreira estratosféricas, mas que você não teve uma experiência, que você não teve o conhecimento, né? Ainda não absorveu. Então, a gente tem esse contraponto aí de não perder o nosso desenvolvimento, que é muito importante, né? Crescimento, ele leva tempo e ele é doloroso, seja na carreira, seja intelectual. Então, hoje existe uma tendência, e eu acho que a gente mudou um tanto socialmente, se a gente pensar de rede social, e agora com a inteligência artificial, que não dá para pensar em como vai ser nossa sociedade. A gente mede o nosso sucesso baseado no outro, mas não é o outro aqui que está ao nosso lado, é o outro que está aqui. Então, isso gera essa sensação de demora, de frustração. Nas redes sociais, a gente vê muito isso, né? A gente só posta o que é legal, lógico. E aí as pessoas só veem onde Daniele chegou, mas ninguém sabe o que custou a ela estar aonde está. As pessoas só veem aonde Melissa está hoje, o que ela tem, mas ninguém sabe o quanto isso custou. E a você também. Então, às vezes, a gente quer muito determinada carreira, determinado lugar, e a gente, nossa, como eu queria estar no lugar daquela pessoa. Mas será que você queria passar por aquilo que aquela pessoa... Pagar o preço. Isso, pagar o preço. Porque na internet parece muito fácil. É muito fácil a gente falar sobre saúde mental. Mas será que você quer pagar o preço de sentar à cadeira, refletir sobre você mesmo, encontrar coisas sobre você que você não gosta e aceitar isso para poder transformar? É muito também a questão do antifrágil, né? Isso. Que aí tanto a nossa mente como o nosso corpo é antifrágil. Eu achei interessante o pessoal ficar, eu tenho dor no joelho. Pô, você tem que fazer musculação e treinar o seu joelho para parar de sentir dor. A mesma coisa, mentalmente, tipo, eu não gosto de fazer um feedback. Pô, eu tenho que treinar o feedback até chegar de uma forma fluida e eu conseguir fazer aquilo. Porque, até como a gente falou no podcast anterior, quem não tiver assistido, assista. Rose trouxe que o feedback é uma das ferramentas mais importantes na empresa dela, e imagino que da Chianca também, de desenvolvimento da equipe para conseguir chegar num patamar bacana. E aí, é um momento chato, é um momento ruim, principalmente quando você vai dar um feedback negativo. O positivo é excelente. A pessoa vai até feliz dar o feedback.
Mas o negativo traz uma carga grande. Lá na empresa a gente trabalha muito com o perfil comportamental e o pessoal comunicador sempre quer agradar, mas já fica naquela, caramba, tem que fazer o feedback para dizer que a pessoa tá ruim. Edi, eu tô até negligenciando 2, né? Mas eu sei que fazer aquilo, pagar o preço de fazer isso, de melhorar, vai me trazer uma liderança melhor, uma equipe melhor, tudo melhor. Sim. Nesse aspecto de feedback, tem duas coisas, né? Ninguém gosta de ter que uma conversa difícil, né? Eu digo, um líder que teve uma conversa difícil há muito tempo tá errando, porque a liderança é ter conversas difíceis, né? É conseguir trabalhar e extrair o melhor daquela pessoa. E só com realidade e desenvolvimento que a pessoa vai conseguir. Então, trabalhar nessa questão da conversa difícil e o aspecto de fazer o que tem que ser feito. Um líder precisa fazer o que tem que ser feito, é disciplina. Eu né? adoro teu lema todo dia na academia. Às vezes você tem 2 feedbacks pendentes para dar. Às vezes você consumiu tanta energia. Porque às vezes quando você faz, oxe, era só isso. Às vezes você fica procrastinando, gastando muito mais energia do que ir lá e fazer. Então, por isso que a agenda, compromisso, é tão importante ter uma agenda organizada, né, do que vai fazer e fazer o que tem que ser feito. Mesmo que a gente não tá num dia tão legal, porque não vai ser todo dia que vai estar legal. E se esperar o momento perfeito, acaba que você perde o time e não negocia se perder o time. Lascou. Vocês são empresários, sabem disso. E aí tem essas nuances pra gente trabalhar. E pensa, Rebeca, como um feedback de uma oportunidade da pessoa se desenvolver. Não é uma coisa ruim que você está fazendo para ela. É um direcionamento que ela pode melhorar se tiver inteligência emocional para isso, que é o que nós esperamos. Então, feedbacks, de forma geral, os negativos, eles são melhores, porque eles possibilitam que a gente olhe para onde a gente está errando e a gente cresça. E você pode focar no fato de vez da pessoa. Quando você foca no fato, aí você tira aquilo ali da pessoa, né? E um cálculo que eu gosto muito, você é resultado de quantos feedbacks? Sim. Né? Porque se você parar para pensar, foi no momento que você teve um feedback difícil que você mudou, né? E às vezes é duro ouvir, né, determinados feedbacks, determinadas situações, mas é ali que você muda, né? Às vezes a gente se rebela. Você é fruto de quantos feedbacks, né? Então é importante. É bacana. Pra vocês aí que estão escutando, que também estão enrolando com alguma coisa, já pega, deixa pra fazer E olha, também. a importância da agenda é super importante, inclusive para quem tem síndrome do impostor, né? Porque quando a gente espera ter tudo perfeito para fazer as coisas, a gente acaba procrastinando e isso não acontece nunca. Então, uma sugestão que eu acho super válida é montar uma rotina que funcione para você. Renali, comigo não funciona uma rotina esquematizada bonitinha. Faz do seu jeito, mas desde que você saiba o que você precisa fazer hoje, principalmente dentro do empreendedorismo, porque são muitas funções. Então, direciona hoje o que é que principal eu tenho que fazer, quais são os meus objetivos e onde é que eu posso alcançar isso. Acho que a grande questão do empreendedor hoje em dia é tem o cliente, ele está entre o cliente, né? A pressão do cliente, está satisfazendo o cliente e também tem em como ele fazer com que a equipe siga aquele objetivo que ele está, né? Que os objetivos da equipe, né? Que cada pessoa também possa se motivar, né? Dentro desse objetivo da empresa. Então, que as pessoas se sintam realmente pertencentes daquele objetivo da empresa, né? E tendo um objetivo delas também, porque as pessoas buscam crescimento, buscam desenvolvimento. Então, assim, quando elas se sentem ouvidas, escutadas, elas vão realmente sentir parte daquele projeto, daquele objetivo da empresa. Então, acho que eu vejo assim também que eu acho assim que nós mulheres, né, como empreendedoras, temos também e líderes, temos um olhar muito mais humano. Eu sou assim. Eu não sei, Daniele, como é que é, se ela é assim também, se a gente tem um olhar diferenciado, eu acho, realmente. Eu acredito que nós somos mais sensíveis e a gente consegue ter uma visão 360, mas eu também aprendi a ser menos emoção e mais razão, assim, no mundo dos negócios. Eu meio que... A minha cicatriz ficou um pouco mais grossinha, assim, e eu fiquei menos emoção, assim, porque eu precisei para poder crescer, para poder entender, porque vai ter... Na hora de tomar uma decisão difícil... Não posso me rasgar tanto como eu já me rasguei muito. Hoje eu tomo uma decisão de forma mais
mais tranquila. É um equilíbrio. Porque acaba que se a gente ficar naquele negócio muito sensível emocional, custa muito uma decisão. E aí, quando a gente vai crescendo, são muitas decisões. Acaba que a gente não consegue lidar com isso. Então, é meio que eu fiquei mais racional um pouquinho. Eu acho que não é nem racional, eu acho que é a questão de equilíbrio. Quando eu falo mais humano, não é nem sentido de só fazer tudo, Bom, agradar, né? agradar todo mundo, mas no sentido assim, de você saber a hora que você tem que ser mais autoritário, na hora que você tem que ser mais flexível, na hora que você tem que conduzir a equipe e dizer, olha, vamos, a gente tá aqui, a gente vai conseguir. Então, assim, é nesse sentido mais assim também, claro, e saber passar isso. E isso não vai deixar de ter uma liderança mas de forma humanizada. mais humanizada, entendeu? E aí eu queria saber de você, assim, um conselho que você daria, Daniele, assim, para as mulheres que começaram a empreender, mas acham que estão, assim, não estão paradas, como elas estão, ficaram assim meio estagnadas, paralisadas. O que é que você daria, assim, para que elas retornem à força delas? Eu gosto muito da palavra evolução. Acho que a gente tem que estar em constante evolução. Então, se a gente está parado aqui, a gente tem que olhar para os problemas da realidade aqui e resolvê-los, né? E dar o próximo passo. Então, às vezes, esse caminho é fazer uma terapia, dominar o seu autoconhecimento, entender a realidade que você vive, porque eu acredito muito que sabedoria é você entender a sua realidade. Se eu estou no ambiente de profissional familiar, eu vou ter que saber lidar com essa dinâmica familiar. É sabedoria, eu ter autoconhecimento suficiente de entender até onde eu sei que, por exemplo, Rebeca, até onde o seu Roberto vai. Né? Então, é sabedoria para ela. Se ela ficar se desgastando, entendendo que ele vai ser diferente, que ele vai acordar e vai ser diferente... Não vai. Não vai, né? Então, assim, às vezes a gente está ali travada porque a gente quer estar enxergando uma realidade diferente. Então, ter esse aspecto de olhar realmente a realidade, até onde eu posso ir para aquele meu momento, acho que é o primeiro passo. E, assim, ser resiliente nesse desenvolvimento. Porque a nossa trajetória profissional, ela não vai ser uma reta assim. Ela é um vale, vai estar lá em cima, tem hora que vai estar lá embaixo. Você vai estar sem energia aqui. Não é, aí a gente sobe, aí a gente desce. Rebeca falou assim, Dani, você ganhou um prêmio. Eu sempre quis muito esse prêmio. Eu sempre me inscrevi por anos. Eu gostaria de dizer que dessa vez fui eu que mandei pra você e disse, Aí eu disse assim, vou nada, eu já perdi tanto tempo, porque tem que gravar vídeo, dá trabalho, né? Aí a Rebeca fez, mulher, se inscreve esse ano. Aí Joliene também disse, vai, Dani, se inscreve. Aí eu, tá bom. E foi o primeiro ano que abriu a categoria de tecnologia. Tu já pegou pra tu. Vou escrever não. Eu ganhei. Quando eu ganhei, antes, acho que se eu tivesse ganhado anteriormente, eu ia, meu Deus, eu ganhei o prêmio. Aí foi assim... Que legal, sabe? É engraçado, porque às vezes o que hoje é pra você, quando você conquistar, talvez não seja. Então, eu sou muito apegada ao meu crescimento diário, sabe? A minha disciplina, ao conhecimento que eu vou, as pessoas que eu vou trazendo pra minha vida, o quanto é bom. Então, eu sou muito feliz com a trajetória. Eu acho que eu aprendi a ser feliz com a trajetória e isso me trouxe felicidade no empreendedorismo. Porque se eu me pegar só as vitórias, eu tô lascada, porque é muita derrota, né? É muita luta, né? Muita luta. Leva muito não. Então, acho que nesse aspecto de você se apegar à realidade e ir evoluindo de acordo com a sua trajetória e levar a sua autenticidade. Obrigada aí por sua palavra. E eu queria pedir a Reinaldo também para dar uma palavrinha pra gente. Nossa, fica até difícil depois, né? E tem um ditado que eu gosto muito, que é sempre sente-se numa mesa com pessoas bem mais inteligentes que você. Estou me sentindo assim hoje, agraciada com tantos conhecimentos. Mas eu acho que equilibrar essas funções que exigem de nós mulheres, equilibrar essa autocobrança excessiva que a gente tem com a gente e ter mais autocompaixão, entendendo que os erros vão vir, que nós não somos perfeitos, mas que existe beleza no trajeto, que o trajeto ele é mais importante do que a linha de chegada. Na verdade, a linha de chegada é apenas uma consequência de tudo que se faz. E hoje eu acho que nós estamos muito condicionados a olhar para a linha de chegada. Só que depois dali, tem mais. E se você não aproveitar o trajeto, vai vir o vazio, o sentimento de tristeza, porque você não se aprontou para lidar com isso. Então, se cobrem menos, arrisquem mais. Se você errar, não tem problema, começa de novo. E do mesmo jeito que tem a possibilidade de você errar, existe uma possibilidade gigantesca de você acertar no meio desse processo. Não de forma instantânea e rápida, mas de forma gradual. Então, tente, se arrisque, se jogue. Uma coisa que eu admiro muito em quem empreende
é a ideia de que vai acontecer. A pessoa às vezes não sabe nem como, mas vai acontecer, né? É uma coisa que eu admiro bastante. Então, arrisquem, se joguem e se cobrem menos, né? A vida, ela é feita de imperfeições, feedbacks negativos, positivos também, mas que nós não somos o resultado de uma coisa que deu errado, nós somos o resultado de tudo. Muito obrigada pela palavra também, Rinaldi. E obrigada a Daniele, Rinaldi, pela participação. Melissa, só antes de terminar, só um detalhe. Dani, você falou do projeto CEO, só para tirar uma dúvida. Conta mais, como é que ele vai funcionar? Vão ser aulas? Vai ser um grupo de network? Eu já estou interessada aqui. No primeiro ato, a gente vai ter uma jornada, né, com aulas, né, acompanhadas. Então, a gente está preparando esse primeiro ato do CEO aí, que é justamente para formar uma comunidade de mulheres que lideram, mulheres que querem sentar-se a essa cadeira, que muitas vezes é dolorosa, mas ela pode ser mais confortável, com metodologia, né, com conhecimento, entendendo mais o que é que eu posso aprender para a minha liderança ter sucesso. Então, nesse primeiro momento vai ser a jornada. Sigam o Instagram, @CEO, CEOW, e a gente vai estar lá comunicando, informando. Posso pedir para seguir minhas redes sociais também? Claro. Daniele Chianca, @Daniele Chianca, e lá no meu perfil tem todos os negócios, né? Então vocês podem seguir os negócios também. Eu gosto sempre de compartilhar muitas coisas, livros, podcasts, né? Rebeca sabe disso. E quero conhecer ainda mais mulheres empreendedoras. É muito bom poder estar juntos, né? A gente se abastecer dessa energia. Vai ser a primeira turma, é isso? Você vai fazer? Ainda não saiu nenhuma turma, não. É um negócio que tá... Começou recente e tá com um movimento bem bacana mesmo. A gente tá só na curiosidade nesse momento. Abraço também pra Lila. Ei, Rinaldi, e aí também o seu... Suas redes sociais. Mais uma vez, obrigada pelo convite, né? Eu me sinto muito agraciada em poder falar sobre psicologia, porque o conhecimento realmente, ele é libertador. E aí, podem me seguir no Instagram, Rinaldi, com 2 L's e um Y, MGuedesCPC. Show, obrigada. Então, estamos finalizando essa microtemporada sobre o mês da mulher, que a gente vai tratar sobre isso. Vão ter cortes no Instagram durante o próximo mês também. Mas gostaria muito de agradecer a Melissa por ter topado a ideia, ter trazido essa temática aqui para o Entre Mentes. Espero que volte a ter mais episódios do Entre Mentes, que a ideia é muito legal. E obrigado a vocês que assistiram. Sigam também o Instagram da ProSoluta, é ProSoluta Contabilidade. E espero que muitas mulheres empreendam, e não empreendam só por necessidade. Empreendam porque elas sabem que vão fazer a diferença no mundo. Então, muito obrigada. Obrigada novamente, Maurícia, e vocês também. Foi ótimo.